Tudo sobre Pituca e especulação no Atlético, além das últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Preciso falar agora sobre Jair e Vasco da Gama. O atleta não foi relacionado para a próxima partida do Vasco desse final de semana no Campeonato Brasileiro. A revelação foi feita por seu empresário Vinícius Prates, que está bastante bravo, em especial com o Pedrinho e com o Felipe. O Felipe Maestro, que é uma espécie de diretor de futebol, e o Pedrinho, o presidente. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Vinícius Prates, que me garantiu que o Diniz contaria com o atleta como titular, mas por uma decisão do Pedrinho e do Felipe, ele foi afastado. Tudo para que não cumpra seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, que impediria que ele atuasse por outro clube brasileiro. A avaliação interna é de que o Jair, dono do quinto maior salário do elenco vascaíno, tem entregado pouco, não consegue ser protagonista como se imaginava, e que por isso o melhor caminho seria negociar. De acordo com o Vinícius Prates, hoje as principais saídas para o Jair não estão no Brasil, ao contrário de muitas especulações. Já contei para vocês que o Cuca vetou o nome do Jair no Galo, mas ele tem conversas hoje, ou sondagens, eu diria, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e da Major League Soccer. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, desde a chegada do Fernando Diniz, há mais otimismo por parte do torcedor em relação ao futuro vascaíno. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do Clube Atlético Mineiro. O técnico Cuca pediu a contratação do jogador de 32 anos de idade com quem ele trabalhou no Peixe em 2 oportunidades. Cuca entende que o Pituca resolveria os problemas de falta de criação, além de dificuldade na marcação, na proteção ao sistema defensivo. Mas o negócio nem foi adiante, nem houve uma proposta apresentada ao Peixe, porque dentro do Atlético não existe a convicção nesse negócio. Os acionistas do Galo pediram uma segunda opinião para o pessoal do SIGA, o Centro de Inteligência de Futebol no Atlético, e um órgão que tem discutido e contrariado uma série de decisões do Cuca desde o início da temporada. Dá para lembrar do Pochettino, entre outros jogadores. E enquanto se aguarda uma posição do SIGA, o Atlético não avança nessa negociação. É importante contar que o Pituca perdeu espaço no Santos, salário alto, na casa dos R$700 mil por mês. Sua saída não seria algo tão complicado. Mas, se o Atlético levar proposta, não sei se a oferta vai agradar. A ideia atleticana para esse caso era de contratação do Pituca sem custos, em troca de uma dívida que o Santos tem com o Galo pela compra do Patrick. Só para fechar em relação ao Atlético, o Galo quase negociou com o Santos na contratação do atacante Guilherme. Em troca, estava disposto a ceder Igor Rabelo e Igor Gomes. O negócio melou quando o Galo fechou a contratação de Dudu. Diego Fernandes, membro do canal do Nicola e torcedor do Galo. Tem contratação nova no Atlético? Diegão, tem alguns movimentos. Deixa eu explicar 2 relacionados ao Santos. O Atlético chegou a negociar com o Santos a contratação do Guilherme, que vive momento de baixa no Santos, mas já esteve em alta. O Guilherme seria trocado pelo Igor Rabelo e pelo Igor Gomes. O negócio caiu quando o Atlético fechou com o Dudu. Outro alvo, esse mais recente do Santos, Diego Pituca. Cuca está trabalhando pela contratação do Pituca, eles já estiveram juntos em 2 oportunidades do Santos, homem da confiança do Cuca. O problema é que, para levar essa história adiante, os acionistas do Galo querem a aprovação do SIGA, que é o Centro de Inteligência do Galo. Deixa eu ver se é Centro de Inteligência ou de Informação, toda vez eu fico na dúvida. SIGA. Centro de... Centro de Informação do Galo, tá? Então, Centro de Informação do Galo. E o SIGA ainda não se posicionou. E a julgar pelas últimas quedas de braço, dá para até imaginar que talvez o SIGA não seja tão favorável à negociação do Pituca. Cuca e SIGA têm se desentendido em relação aos reforços. O Mina renovou o contrato no Cagliari. O contrato acabava na metade do ano. Mina, que quase virou reforço do Corinthians em janeiro do ano passado, assim que o Augusto assumiu a presidência. Existia uma negociação em andamento. O contrato do Mina estava perto no fim no Cagliari e ele acabou por optar na oportunidade por renovar com o Cagliari até o fim da temporada passada. Depois ele renovou por mais um ano, o contrato estava acabando agora e agora ele estendeu o contrato por 3 anos. Então o Mina dá para arriscar do mapa dos corintianos e também de torcedores do Galo. O Mina fica no Cagliari até 2028. Sobre o William Arão, a situação é bem simples de explicar. O Arão tem contrato com o Panathinaikos até 30 de junho, mas
Já é certo que ele não fica, o Panathinaikos se despediu nas redes sociais do Arão, agradecendo os serviços prestados 2 temporadas por lá. Tudo indica que o Arão vai jogar no futebol brasileiro e ele tem sido oferecido para alguns clubes. Em relação ao Corinthians, não consegui a confirmação de ninguém no Timão em relação à contratação desse atleta. E notícias de reforços para o Galo, chega um 5, um 8 e um 10 e talvez um zagueiro. Com esse time e os 4 R's dando cano em salários fica difícil. Leonardo, o Cuca pede, mas entre o Cuca pedir e entregarem 4 reforços há uma distância grande. Eu não acredito que o Galo vai buscar tantos nomes no mercado. Há uma condição financeira muito ruim de um clube que cresceu sua dívida em 400 milhões de reais no ano passado e que fechou com um prejuízo acima dos 200 milhões de reais, tá? Então, se chegarem reforços, eu acho que chegam numa quantidade menor e preferencialmente de graça. Sobre o Pituca, que o Cuca já trabalhou. A ideia do Galo, se o SIGA, o Centro de Informação do Galo, aprovar, o Atlético vai sugerir ao Santos a liberação do Patrick em troca de a liberação do Pituca em troca do perdão de uma dívida. O Santos contratou o Patrick do Galo e não pagou. E o Galo abriria a mão dessa cobrança. Duvido que o Santos também tope abrir mão do Pituca em troca de uma dívida antiga, né? Conversando com o empresário do Carlos Vinícius, o empresário se chama Flávio Ribeiro. Ele me garantiu que o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo o sondaram recentemente para entender as condições do Carlos Vinícius. O Flávio também falou de Vitória e Sport, mas que Vitória e Sport entenderam as condições como muito altas e meio que já saíram do negócio. E que o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo ainda não haviam feito propostas, mas tinham interesse. Tá? O Carlos Vinícius é um centroavante de 30 anos, que joga no exterior na Europa desde 2017, por passagem por Tottenham, PSV, Benfica, Rio Ave, Mônaco, enfim, Galatasaray, ele rodou bastante. Viveu os melhores momentos sempre em Portugal. E como ele está livre no mercado porque o contrato dele com o Fulham terminou, não é uma operação das mais altas, embora entre salários, direitos de imagem e luvas, ele vai pedir mais de R$1 milhão por mês, tá? O Carlos Vinícius quase virou reforço do Red Bull Bragantino em janeiro. O negócio morreu na última hora porque o Fulham não aceitou o negócio. Washington Luiz, Nicola, boa noite. E o Galo, o que tem para hoje? Washington, a maior especulação hoje é Pituca. O Cuca pediu e o Siga ainda não aprovou. Fica imaginando a cabeça do Cuca, porque... Cuca do Cuca? É, a Cuca do Cuca. Boa. Porque, além de você quebrar a Cuca para destrinchar o adversário, para mapear os pontos fortes e talvez os pontos vulneráveis, você tem que administrar o elenco, que é curto e que aquele negócio parece troca, né? Sai um DM e entra outro, sai um, entra outro, né? Parece pit stop, né? Fica o preenchimento de vaga, né? Mas já teve pior. Houve momento em que o Cuca não tinha o Lianco, não tinha o Franco, não tinha o Gabriel Menino, não tinha